Boa noite. Boa noite. Vou aguardar um pouquinho o pessoal chegando. Daqui a pouco vamos começar a nossa live número 3, onde a gente está falando sobre resultados, né? Como ter mais resultados no tratamento de fisioterapia. Manu, Luci. Oi, Rosângela. Que bom que tu conseguiu entrar, Rosângela. Sejam todos muito bem-vindos. Vão colocando aí pra mim se tá conseguindo escutar, tudo ok. Se tem alguma pergunta. Então hoje nós estamos iniciando a live número 3 de uma série de 3 lives que eu criei para falar sobre como ter mais resultados nos tratamentos de fisioterapia. Então eu vou esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal chega mais alguém. E aí, enquanto isso, vocês vão me falando se tá dando para escutar tudo direitinho. Vão me falando se tá dando para... Se vocês chegaram a assistir as outras 2 lives, o que acharam, se tem perguntas para fazer. Quem vai chegando vai colocando aí o que tá achando nas lives. Sejam todos bem-vindos. Então eu queria começar dizendo, né, agradecendo vocês todos que estão aqui ao vivo, agradecendo você que está assistindo esse vídeo, seja na plataforma que for. Esse vídeo ele vai para o YouTube, para o Facebook. Então, se você está assistindo esse vídeo no YouTube agora, eu aconselho que você assista, antes de assistir essa live, assista a live número 1 e a live número 2 e depois voltar para a live número 3. Não quer dizer que você não pode assistir a live número 3 direto, mas vai ter uma compreensão melhor se assistir a live número 1 e a número 2 primeiro. Então na live número 1 eu falei sobre a chave para ter mais resultados nos tratamentos de fisioterapia. A base do que a gente conversou na live número 1 foi que a primeira coisa básica da gente entender sobre o funcionamento de corpos é que nosso corpo ele não entra em defeito, ele não apresenta defeito. Essa é a primeira coisa, essa é a base. Para tu conseguir entender tudo que eu estou dizendo aqui, a primeira coisa que tu precisa sair do errado, de que o corpo tem alguma coisa errada acontecendo com ele. Então essa é a primeira parte. Nosso corpo não tem defeito. Outra coisa é que eu trouxe nessa primeira live sobre alguns conhecimentos de epigenética, né? Que é basicamente a maneira que o nosso organismo responde ao meio ambiente, ao meio onde ele está inserido, tá? Depois eu falei um pouquinho sobre como a gente escutar o nosso corpo. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Como a gente escutar o corpo do paciente, entrar em contato com o corpo do paciente, saber como contribuir. Depois eu falei sobre as leis biológicas, que a base do que eu estou dizendo aqui, a gente vai usar um mapinha, que eu estou chamando de mapa inicial, que são o conhecimento das leis biológicas. E para finalizar, eu trouxe que sempre quando a gente tem alguma alteração no nosso sistema músculo-esquelético, nós vamos estar falando de uma percepção que nos causa uma sensação inconsciente de impotência e autodesvalorização. Já na live número 2, onde eu falei de autocura, na live número 2 eu falei um pouquinho da minha história enquanto fisioterapeuta com um processo de autocura, né? O quanto que eu comecei lá desde 2010 a ter uma percepção diferente sobre o funcionamento do corpo e dos processos de autocura. E aí eu trouxe a questão de como a nossa mudança de percepção sobre aquelas coisas que a gente vive interferem diretamente na autocura. E aí eu trouxe que a autocura ela é algo que está muito atrelado ao autoconhecimento. Então a importância do paciente estar disposto a se autoconhecer para entrar no processo de autocura. E aí eu finalizei falando um pouquinho das ferramentas energéticas.
como que elas podem contribuir para esse processo. Tá? E hoje na live número 3 eu vim falar sobre escolhas que curam corpos. Né? Então, escolhas que curam corpos. Essa é, obviamente, para finalizar, né, todo esse conteúdo. Então, eu vou falar um pouquinho para você falar um pouquinho mais sobre a questão da mudança de percepção sobre o meio, né? Então, é fundamental que a gente comece a entender que nós estamos entrando num novo paradigma sobre o funcionamento do nosso corpo, né? A gente está entrando num novo paradigma. Esse novo paradigma, ele traz de que o nosso corpo, ele não tem defeito, ele não entra em defeito, ele simplesmente responde à influência externa, ao que eu estou vivendo no meu meio. Mas basicamente, ele não responde de qualquer maneira ao que eu estou vivendo no meio. Ele responde de acordo com a minha percepção do que eu estou vivendo no meio. E 97% das vezes, 95% a 97% das vezes, essa minha percepção ela é inconsciente. Então, às vezes eu estou vivendo uma situação que é uma situação normal, mas dentro do meu inconsciente eu estou vivendo essa situação como perigosa. Então, a maneira que o meu organismo vai reagir a esse meio vai ser a partir do perigo, a partir da minha percepção. Então, é aquela história. Eu posso ver uma cobra ali na minha frente e tá tudo bem. Assim como eu posso ver uma cobra na minha frente e desencadear um mecanismo de proteção, de defesa, né? Alterar o batimento cardíaco, modificar todo o funcionamento do meu corpo para responder, né, aquilo que está acontecendo, tá? Então, a mudança de percepção ela é a chave para um mecanismo de autocura. Mas aí, o que acontece? Quando eu estou vivendo uma determinada situação, né, vamos dar um exemplo. A pessoa chega com um problema no tornozelo, uma dor no tornozelo, começou a doer o tornozelo, ela não sabe muito porquê. E aí eu vou inicialmente lá no meu mapinha, né? O que é o tornozelo? O que uma dor no tornozelo significa? Então, quando a pessoa apresenta dor no tornozelo, a gente precisa entender que o tornozelo ele é uma das primeiras articulações que vai se modificar quando eu preciso mudar de direção. Então, basicamente, quando a gente está caminhando numa direção em linha reta e quer ir para o lado direito, por exemplo, eu preciso virar o meu tornozelo para que eu mude de direção. Isso tem uma configuração simbólica na minha mente subconsciente de quando eu não consigo mudar a direção de alguma coisa que está acontecendo na minha vida, o meu cérebro ele sabe que ele precisa modificar o funcionamento do meu tornozelo para que eu saia daquela situação que não é uma situação lá muito agradável, né? Então, basicamente, a pessoa chegou com uma dor no tornozelo, eu vou questionar ela. Tem alguma coisa que está acontecendo na tua vida que faz com que tu não consiga mudar a direção, o rumo das coisas? E aí nós vamos estar investigando a partir desse mapa, né, que eu chamo de mapa, que na verdade é o conhecimento das leis biológicas do Dr. Hammer, que é um médico alemão, onde ele mapeou, né, todas essas respostas biológicas que o nosso organismo tem ao meio, tá? Então, quando eu acesso esse mapa, eu vou questionar, tem algum estresse relacionado a isso? Tem algum estresse relacionado a isso. Eu não consigo mudar o rumo de X situação que está acontecendo na minha vida. Tá, e aí eu vou questionar, tá, mas o que é que está acontecendo? E aí a pessoa ela vai me trazer a percepção dela, ou o ponto de vista dela sobre aquela situação. Porque a situação que eu não consigo mudar de direção, ela não é um problema em si, mas a maneira que eu olho para ela, o ponto de vista que eu tenho sobre ela, que é o problema, que é o que faz eu olhar para ela e não conseguir mudar. Então eu tenho uma percepção sobre aquilo, né? Essa percepção, obviamente, ela vai ter um conteúdo inconsciente, e esse conteúdo inconsciente vai estar atrelado a uma sensação de impotência e autodesvalorização. Então, basicamente, a pessoa diz, eu não consigo mudar o rumo da história,
e a gente já sabe que o fato dela não conseguir mudar esse rumo traz para ela uma sensação de impotência ou de autodesvalorização. Mateus, o que é impotência e autodesvalorização? Isso significa que eu estou vivendo uma situação e eu acho que a mudança dessa situação não depende só de mim. E aí isso está dependendo de outros fatores, de outras pessoas e tudo mais. Mas como eu não quero mais viver aquela situação, eu fico esperando que outra pessoa tome alguma atitude, porque eu tenho uma crença de que eu não posso fazer isso, de que eu não vou conseguir fazer isso. Então eu estou com essa sensação de impotência, tá? Então o que a gente faz? A gente começa a mapear isso, busca qual é a percepção que a pessoa tem sobre isso, e aí trabalha essa percepção. Então traz consciência para ela sobre o que está acontecendo, o que está interferindo no equilíbrio do corpo dela e como que ela pode modificar essa percepção que ela tem sobre isso que está acontecendo. Então, o que a gente faz? A gente trabalha isso, trabalha essa percepção, e aí nós vamos para um espaço de mais possibilidades, né? Porque basicamente quando a gente utiliza algumas ferramentas energéticas para modificar a percepção que a pessoa está tendo sobre aquilo que ela está vivendo, essa pessoa ela vai para um outro espaço de possibilidades. Esse outro espaço de possibilidades é um espaço que ela começa a observar situações e aí ela vai olhar e vai dizer, opa, mas eu poderia estar fazendo tal coisa, eu poderia estar fazendo tal outra, eu poderia estar fazendo tal outra, eu poderia estar fazendo tal outra, né? Então, a partir do momento que eu mudo a minha percepção sobre a situação, e eu voltando para aquele exemplo da dor no tornozelo, eu me sinto impotente porque eu acho que o fulano deveria fazer alguma coisa para isso mudar. Quando eu mudo a percepção, eu começo a perceber, mas eu poderia fazer tal coisa, eu poderia fazer tal outra coisa aqui, eu poderia fazer tal outra coisa aqui diferente. Eu começo a ter consciência de que, na verdade, existem mais possibilidades do que aquilo que eu estava enxergando, né? E aí que entra a questão da escolha, né? Eu posso, a partir do momento que eu já mudei a minha percepção, seguir escolhendo viver aquela situação do mesmo jeito. Eu posso. Tem muitas situações que só o fato de começar a enxergar a situação diferente já faz com que o meu organismo responda a isso. Por quê? Porque eu mudei a minha percepção sobre aquilo. Então, a resposta biológica que o meu cérebro vai dar para o meu corpo, isso já muda. Só que tem uma coisa que é fundamental, que é, ok, agora eu já não vejo esse ambiente como algo perigoso, como algo danoso. Eu não estou vendo mais, eu não preciso mais me proteger. O que eu escolho agora? Eu escolho me manter aqui nesse mesmo lugar, eu escolho ir para um lugar diferente, eu escolho fazer algo diferente. O que eu escolho? Então aí a minha escolha ela vai determinar que resposta o meu organismo vai ter diante daquilo que eu estou vivendo, né? Porque não basta eu simplesmente mudar só a percepção, não que não baste, em alguns casos vai bastar sim eu mudar a minha percepção, mas essa mudança de percepção ela precisa vir acompanhada de uma escolha diferente, tá? Estão conseguindo pegar? O pessoal que está acompanhando aqui está conseguindo pegar? Então essa escolha diferente, ela vai me colocar num outro espaço de mais possibilidades. E esse outro espaço de mais possibilidades já é um espaço onde o meu corpo, o meu organismo, ele já não está mais funcionando a partir daquele mecanismo de sobrevivência. Tá, mas Mateus, então, peraí, vamos lá. Eu estou vivendo uma situação lá, X, vamos supor o seguinte, estou vivendo uma situação no meu trabalho, onde eu não quero mais viver essa situação no meu trabalho. Não quero mais, não é o que eu gosto de trabalhar, não é o que eu tenho vontade de fazer, não é o que eu não sei o que, mas eu não consigo ver o que eu poderia estar fazendo. Eu não consigo ver o que poderia estar fazendo de diferente, além desse trabalho. Se eu saísse desse trabalho que eu estou, o que eu estaria fazendo? Eu não consigo ter essa visão do que mais eu poderia estar fazendo da minha vida, porque a minha percepção diante disso que eu estou vivendo, inconsciente, é que essa é a única saída que eu tenho, seguir trabalhando nesse mesmo lugar que eu estou trabalhando, né?
Então, quando a gente muda a percepção da pessoa sobre aquilo, ela vai começar e vai olhar, opa, mas espera aí, eu estou nesse trabalho, mas eu poderia estar iniciando um negócio próprio. Ah, eu estou nesse trabalho, mas eu poderia estar estudando para um concurso, por exemplo. Eu estou nesse trabalho, mas eu poderia estar fazendo tal movimento diferente, estar iniciando uma carreira diferente. E aí ela começa a mudar, a ampliar os horizontes e acessar mais possibilidades. Quando eu começo a acessar mais possibilidades, eu preciso escolher. Então, tipo, agora eu estou no mesmo trabalho ainda, que eu não quero estar, né? Mas agora eu já estou enxergando que eu poderia estar fazendo algumas coisas diferentes, né? Só que se eu chegar, apesar de estar enxergando outras possibilidades diferentes, eu seguir escolhendo me manter na mesma posição, que é um lugar onde eu não queria estar, que é um lugar que eu não gosto, que é um lugar que não me satisfaz, que não me traz alegria, diversão, que não me traz aquele tesão de acordar e trabalhar, que não me traz essa motivação com o meu viver. Se eu não tenho isso, eu sigo mandando uma mensagem pro meu cérebro e dizendo, olha, não tá legal. Aqui não tá legal. E aquele mecanismo de impotência e desvalorização, ele pode seguir sendo ativado, porque eu ainda não escolhi algo diferente. Então, basicamente, quando eu começo a ter mais consciência, eu começo a expandir a minha percepção, né? Que é o que a gente chama, dentro da área da expansão de consciência, quando eu começo a expandir a minha consciência, essa expansão, ela vai favorecer que eu enxergue possibilidades, mas aí eu preciso escolher uma possibilidade diferente. Ah, mas Matheus, eu estou trabalhando num lugar que eu não gosto, esse lugar ele não me satisfaz mais, mas eu tenho medo que se eu sair aconteça tal coisa. Eu tenho medo que se eu sair eu passe fome. Eu tenho medo que se eu sair aconteça X coisa. Essa é uma possibilidade também. Mas é aquela questão. Ou eu escolho modificar a minha vida e buscar algo que realmente me satisfaça, ou eu me mantenho nesse mesmo espaço e aí nesse mesmo espaço eu sei que o meu organismo vai responder desse jeito. Então é muito importante um processo de autoconhecimento nesse caso, né? Então o autoconhecimento ele vai favorecer para que eu chegue num espaço de tipo, olha só, eu vou mudar isso aqui e eu vou fazer o que se requer para que as coisas aconteçam, né? Então eu vou mudar a minha maneira de trabalhar e eu vou fazer o que se requer para que as coisas aconteçam. Né? Por exemplo, eu estou falando sobre uma nova maneira de olhar para a fisioterapia. Tá? Esse novo olhar que eu trago sobre a fisioterapia, ele é um novo olhar que eu tenho há algum tempo, mas ele não é o mesmo olhar que eu tinha quando eu saí da faculdade, não é o mesmo olhar que a maioria dos fisioterapeutas tem sobre o funcionamento do organismo, não é o mesmo olhar que se ensina dentro da Universidade de Fisioterapia, sei lá, desde que existe a fisioterapia. Isso não se ensina. Então, o que eu estou fazendo? Eu decidi, olha, eu preciso comunicar, eu escolho, né, comunicar às pessoas que existe uma nova maneira de olhar para tudo aquilo que está sendo vivido, para tudo aquilo que eu, enquanto profissional da fisioterapia, vivo e que sei que isso pode trazer um olhar diferente para as pessoas e um resultado mais amplo de tratamento. Então, eu vou fazer o que se requer. Então, uma das coisas eu vou fazer lives, eu vou fazer vídeos, vou nos lugares, vou fazer palestra, vou contar para as pessoas, vou fazer alguma coisa. Vou fazer aquilo que se requer para que isso que eu estou escolhendo viver se torne uma realidade. Então, a gente vai fazer os movimentos que se requerem, né? Então, esses movimentos, eles vão colocar, o que eles vão te colocar? Eles vão colocar numa zona de desconforto. Porque quando eu trabalhava de uma maneira convencional, digamos assim, com fisioterapia, eu tinha alguns pacientes fixos. Esses pacientes fixos, sei lá, me pagavam por mês. Alguns pacientes, sei lá, por exemplo, de um AVC, que são pacientes que tu começa a atender, tu vai atender ele até o dia que ele morrer. Ou um paciente que tenha alguma outra alteração crônica.
Então, são pacientes que tu vai atender e vai seguir atendendo para dar uma qualidade de vida para ele morrer. Nada de errado com isso, não tem nada de errado. Mas, tipo, não é a minha escolha de como eu gostaria de trabalhar. Então, para eu começar uma outra maneira de trabalhar e de mostrar para as pessoas que elas podem fazer de um outro jeito, eu decidi que eu não atenderia mais esses casos, né? Então, o que isso me fez? Fez eu sair de uma zona de conforto. O fato de sair dessa zona de conforto me coloca numa zona de desconforto, que é onde estão as escolhas diferentes, né? Então essa zona de desconforto, ela requer de mim movimentos diferentes. Esses movimentos diferentes são os movimentos que vão fazer com que o meu corpo funcione de uma outra maneira, porque o meu corpo, a partir do momento que eu fico preso numa zona de conforto, e aí toda essa zona de conforto, ela tem como base todas as minhas crenças, né? E aí todas essas minhas crenças me mantêm naquele mesmo lugar, eu fico parado naquele mesmo lugar, mantendo aquilo ali que eu já conheço. Isso que eu já conheço me possibilita uma vida que eu já conheço, ou seja, uma vida na média, dentro de uma normalidade, mas não permite que algo dentro de mim vibre, não permite que o meu coração se expanda, não permite que eu me conecte com algo maior, né? E cada vez que um paciente ele apresenta uma dorzinha, é um aviso que o corpo dele está dando para ele, dizendo assim, olha, existe um caminho aqui, ó, que se tu fizer diferente, tu vai te conectar com o teu coração, vai te conectar com quem tu é. Então, o que eu fui percebendo é que o nosso corpo, ele nos mostra o caminho que a gente está escolhendo seguir, o caminho que a gente veio aqui, digamos assim, nesse planeta para viver, e a contribuição que a gente pode estar sendo, né? Então, se eu seguisse atendendo os pacientes da maneira que eu atendia, eu ia começar a ter, como eu já tinha na época, alterações no funcionamento do meu corpo, no funcionamento do meu organismo, né? Então, alguns certos desequilíbrios, algum desconforto, algumas certas dores, né? Teve um momento que eu tive lesão no joelho, que eu precisei operar o joelho. Então, algumas coisas todas que envolviam movimento na minha vida, elas começaram a se manifestar. Então, todas essas manifestações, eu comecei a perceber que eu podia fazer algo diferente. Então, eu resolvi escutar o meu corpo e a partir dessa escuta do meu corpo eu resolvi mudar a maneira que eu estava vivendo, as escolhas que eu vinha fazendo, e aí eu decidi ir para um outro caminho, né? Então, sempre quando o paciente traz para mim algum desequilíbrio músculo-esquelético e osteoarticular, basicamente eu sei que tem uma percepção dele sobre o que ele está vivendo e que ele está se sentindo impotente e está fazendo com que ele se autodesvalorize. E essa sensação só existe porque ele tem uma percepção limitada sobre aquilo que ele está vivendo. A partir do momento que a gente abre os horizontes sobre aquilo que ele está vivendo, ele tem a possibilidade de sair da zona de conforto dele, de começar a criar mais possibilidades para a vida dele e de começar a ser mais contribuição para as pessoas, que ele pode ser mais contribuição, e basicamente isso nutrir ele mais, conectar com quem ele é, conectar com o que faz o coração dele vibrar, conectar com o ser que ele é, e aí ele começa a ser, né? Ah, Matheus, isso então é muito lindo, muito maravilhoso, mil maravilhas, não sei o quê. É e não é, por causa que o primeiro passo é tu entrar numa zona de desconforto. Essa zona desconfortável, ela é muito desconfortável, como o próprio nome diz. Por quê? A gente aprendeu a vida inteira que não, que a gente não tem que sair da zona de conforto, que a gente tem que fazer aquilo que é certo, aquilo que nos ensinaram, que eu tenho que estudar, me formar, sei lá, trabalhar, passar no concurso, ou fazer mestrado, doutorado, algum caminho nesse sentido. Mas quando isso não toca com o que eu sou, não toca com o que me faz eu vibrar, eu começo a querer não viver isso, então eu vou para um outro espaço, tá bem? Então, basicamente o que eu falei, uma escolha diferente diante de alguma situação vai fazer eu ter um funcionamento do corpo diferente, né? Tá, Matheus, então assim, tu está querendo me dizer que se eu tô apresentando alguma dificuldade no meu sistema músculo-esquelético, osteoarticular, ligamentar,
né, de bursa, se eu tenho uma tendinite, se eu tenho uma bursite, se eu tenho uma artrose, se eu tenho uma dor na coluna. Tá querendo me dizer então que existe algum âmbito na minha vida que eu não estou sendo eu? Sim, eu estou dizendo isso mesmo. Existe algum âmbito da tua vida que tu não está sendo tu. E às vezes pode ser muito sutil, pode ser uma coisa no relacionamento que tu não faz um movimento que precisa ser feito, pode ser uma coisa no trabalho que tu não faz um movimento que precisa ser feito, pode ser alguma coisa nas tuas amizades que tu não faz um movimento que precisa ser feito. Então todos esses movimentos que tu não faz aquilo que precisa ser feito, porque o precisa ser feito que eu falo é o que faz o teu coração vibrar. Então, por exemplo, quando alguém quer que eu faça alguma coisa X lá, e aí eu sinto, né, eu percebo, né, com o meu cardíaco, eu percebo que aquilo, eu não tenho que fazer aquilo naquele momento, eu preciso ir lá e dizer não para aquela pessoa. E aí, mas eu não sei dizer não. Aí então eu tô querendo dizer, se nesse momento tu não vai dizer não, tu não vai estar sendo verdadeiro contigo. Porque tu sabe que esse é um movimento que precisa ser feito, é um movimento que se requer. Boa noite, Silvia. A Rosângela botou também gratidão, estou aqui, sejam muito bem-vindos. Se quiserem fazer perguntas, podem fazer. Mas uma coisa que eu queria dizer basicamente disso é o seguinte: então, Matheus, eu preciso ir consultar com alguém para eu poder entender isso que está acontecendo. Não. Para isso que existem algumas ferramentas de expansão de consciência que facilitam a vida do paciente, do fisioterapeuta, porque a gente consegue ir para acessar o que é que está pegando, né? Como assim? O que é que está pegando? Basicamente assim, o que está pegando? Então, quando a pessoa está vivendo uma situação, por exemplo, apresentou uma dor no tornozelo, que nem eu disse. Essa dor no tornozelo está incomodando. Como que eu posso ter clareza do que é que está acontecendo na minha vida que tá fazendo com que o meu tornozelo doa? O que está acontecendo na minha vida que eu estou me sentindo impotente, sensação de autodesvalorização e não consigo mudar a direção? E aí, eu posso me dar conta, como eu posso não me dar conta. Quando eu não me dou conta de cara, tem uma ferramenta que a gente pode usar que é fazer perguntas. O que são essas perguntas? É fazer pergunta para o universo, são fazer perguntas soltas, né? O que são essas perguntas soltas? Quando eu faço uma pergunta solta, uma pergunta assim, nossa, o que tem de consciente nessa dor aqui que eu estou sentindo? Basicamente, o meu cérebro ele vai começar a procurar situações que venham que fechem, né, com essa pergunta que eu estou fazendo. Então eu comecei a sentir uma certa dor no tornozelo, eu tenho um mapa ali, uma ideia de que eu estou vivendo situações de impotência e autodesvalorização. Essa sensação, eu não sei muito bem ainda o que é que está acontecendo, então eu faço uma pergunta: o que tem de consciente nisso? Que âmbito da minha vida que eu estou me sentindo impotente e autodesvalorizado? E o que eu poderia estar fazendo diferente que modificaria isso? E aí eu vou para um espaço de possibilidades. Eu vou ter uma resposta imediata? Não vou ter uma resposta imediata. Eu vou abrir espaço para que possibilidades diferentes surjam na minha mente. Ou seja, não são ideias que estão já no meu cognitivo. Não são coisas muito claras cognitivamente. Elas são coisas que eu preciso acessar, são informações que eu preciso acessar. Que é o que a gente chama de acesso à consciência, né? Não consciência cognitiva, acesso à consciência, que seria uma inteligência que está além da minha mente, né? Então, quando eu faço perguntas, o que mais é possível aqui, né, no que eu estou vivendo em relação a essa dor que eu estou sentindo? O que mais é possível sobre isso que está acontecendo? Eu começo a me abrir para acessar informação que está além da minha mente. E aí vai vir uma ideia, vai vir uma coisa assim, pode ser tal coisa. Vai vir uma pessoa e vai conversar comigo, vai me fazer uma determinada pergunta. Vai vir alguém e vai me dizer. Eu vou pegar um livro aleatoriamente e ali vai ter uma coisa que vai me mostrar, né?
Eu vou simplesmente sair na rua e alguém vai me dizer uma coisa e essa coisa vai conectar com aquela pergunta que eu estava fazendo. Então eu não vou ter uma resposta, eu vou ter uma consciência sobre aquilo que eu vinha perguntando. Então, quando eu começo a apresentar qualquer tipo de desequilíbrio, nesse caso a gente está falando aqui da fisioterapia músculo-esquelético, osteoarticular, né? Eu começo a fazer perguntas e essas perguntas elas vão me trazer informação para que eu crie algo totalmente diferente na minha vida e modifique o funcionamento do meu corpo. Porque lembra, uma escolha diferente torna um corpo diferente. Então, quando eu faço perguntas, acesso possibilidades diferentes, escolho essa diferença, isso faz com que o meu corpo ele se modifique, ele vire algo diferente. Mateus, que doideira! Não, não é doideira. A gente cria o nosso corpo a cada escolha que a gente faz. Cada escolha que a gente faz está criando o funcionamento do nosso corpo. Mateus, então, mas eu tenho uma coisa que é crônica, que não acaba, que não sai mais. Então, quer dizer que eu estou escolhendo criar essa coisa todos os dias? Sim, todos os dias tu está escolhendo criar essa mesma coisa. Né? Então, tem uma pergunta aqui, Mateus, o que eu estou criando com... Torci o meu pé esquerdo em janeiro e domingo agora eu trombei o pé direito no armário que estão me dificultando andar normalmente. Se não cabe a pergunta, desconsidera. Rosângela, eu acho que estava captando isso que está me trazendo aqui. Que sim, existe alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, onde que eu me sinto impotente e com sensação de autodesvalorização para tomar um rumo, uma direção na minha vida? Tem algo que eu estou vivendo que eu sinto que eu preciso, né, que eu sei que eu preciso mudar de direção, mudar o rumo das coisas, mas eu não estou fazendo isso, eu não estou escolhendo mudar. Então eu estou me mantendo no mesmo espaço. O que o corpo faz? Ele começa a gerar algumas alterações. Se a gente for dentro de uma perspectiva energética, né, com uma visão dentro da física quântica, independente se essa dor começou a surgir do nada, ou se eu bati, ou se foi um atropelamento ou alguma coisa, isso vai me enviar o mesmo sinal. Então existe uma direção que eu estou escolhendo não tomar. Né? Por quê? Porque eu tenho ponto de vista, né, inconsciente, né, 95 a 97% dessa percepção ela é inconsciente, que se eu fizer esse movimento, se eu fizer um movimento diferente, vai acontecer algo terrível. Eu respondi o que tu está perguntando, Rosângela. Faz sentido isso para ti? Então traz aqui pra gente aqui no Insta pra gente poder explorar isso aí um pouquinho mais, caso tu queira explorar um pouquinho mais ou trazer um pouco pra galera que tá assistindo. A Rosane disse gratidão, caiu a ficha. Essa é a primeira coisa que acontece. Então a gente traz clareza pro paciente e aí o paciente diz, já sei o que é que está acontecendo. Caiu a ficha. Ou seja, o que isso faz? Isso muda a percepção dele sobre aquilo que ele está vivendo. Ou seja, antes ele só enxergava aquela situação como uma situação assim, agora ele está se dando conta que eu preciso mudar isso aqui que eu estou vivendo. Então o meu corpo está me mostrando que eu preciso mudar isso aqui que eu estou vivendo. Tá. Como que eu faço isso? Aí a gente vai trabalhar com algumas técnicas energéticas, ou basicamente a gente vai eu tô olhando aqui para ver um negócio que eu anotei. Vai perceber que, tipo assim, eu posso perceber inicialmente, eu tenho outras possibilidades para fazer, eu posso ir para cá, eu posso ir para lá e não tô indo, ou eu não tô conseguindo ver de que maneira que eu modifico isso. Então a gente vai explorar isso um pouco mais a fundo com o paciente, para que ele consiga ver que ele tem outras escolhas além daquelas que ele está vendo. Quando ele começa a enxergar essas outras escolhas que ele está vendo, que nem agora eu trouxe para a Rosângela. Né? Então ela disse, eu estou escolhendo fazer classes, mas não manifestei os recursos. Ela disse assim, estou escolhendo fazer classes, mas não manifestei os recursos. Então, vamos supor que seja isso.
né? Ela sabe que ela precisa, né? Que o que se requer para ela, para a vida dela, alguma coisa assim, tem a ver com fazer classe. Eu não percebo que é bem isso, mas vamos só trazer como exemplo. Ela traz essa questão que ela não consegue fazer classe, então o que acontece? Ela diz, eu não estou fazendo isso porque eu não tenho recursos, né? Aí eu vou trazer para ela, olha, mas existem outras possibilidades. Existe a possibilidade de fazer um empréstimo, existe a possibilidade de alguém te dar esse dinheiro, existe a possibilidade, sei lá, de tu organizar uma classe e aquela pessoa que dá a classe, ela te presentear com a classe, com a vaga da classe, por exemplo. Existe, sei lá, a possibilidade de tu roubar um banco, de tu assaltar alguém, existe várias outras possibilidades. Ah, Matheus, mas essas outras possibilidades eu não estou disposta a fazer. Aí eu preciso trabalhar a crença que me impede de estar disposta a fazer a viver isso de um outro jeito. Ah, isso quer dizer que eu preciso viver isso de outro jeito? Não, isso quer dizer que tu precisa estar na disposição de fazer algo diferente, de explorar uma possibilidade diferente. Aí, a partir do momento que eu estou nessa disposição de fazer algo diferente, eu preciso o quê? Escolher algo diferente. Aí essa escolha diferente vai permitir que o meu organismo funcione de um outro jeito. Claro, né, que eu não estou dando uma consulta, mas eu quero trazer para vocês um conhecimento de como vocês podem estar usando isso já para modificar o funcionamento do corpo de vocês, do organismo de vocês, né? E estou trazendo também para os fisioterapeutas uma maneira que eles podem estar explorando de ter mais resultados nos atendimentos, nos tratamentos, tá? Então, uma coisa que a Rosângela pode fazer, tá, Matheus, mas eu consigo ver isso que tu está dizendo, tem a ver, eu posso roubar, eu posso pedir empréstimo, eu posso, sei lá, fazer um trabalho lá manual diferente que eu sei fazer, mas que eu me recuso a fazer. Eu posso estar fazendo não sei o que, mas eu não estou ainda disposto a fazer isso tudo que tu me disse. Então eu vou te dizer para fazer perguntas. O que mais está disponível para que eu manifeste os recursos que eu realmente desejo? O que mais está disponível para que eu realize a classe que eu realmente desejo? O que mais está disponível para que eu vá para um espaço de possibilidades e nesse espaço de possibilidades permita que eu atualize isso que eu realmente desejo, que no caso da Rosângela está dizendo que são as classes, né? Então, assim, eu me sinto impotente e autodesvalorizado. O que faz eu sentir impotente e autodesvalorizado? Se eu não me sentisse assim, o que eu escolheria? Se eu não tivesse ponto de vista sobre o fato de eu não estar atualizando os recursos que eu realmente desejo, o que de fato eu poderia estar fazendo diferente? Se eu não tivesse nenhum ponto de vista sobre não ter atualizado os recursos porque eu realmente desejo, o que de fato eu poderia estar escolhendo? E aí então tu vai para um espaço de possibilidades, tu permite que o teu ser ele comece a acessar a consciência e comece a te trazer essas informações para que tu crie uma realidade diferente. Porque uma das coisas que acontece, que é muito comum, eu quero criar uma realidade diferente com base em pontos de vista iguais do passado. Eu quero criar uma realidade diferente com base em pontos de referência do passado. Então, eu quero atualizar dinheiro para as classes de Access Consciousness, né? Que eu acredito que seja esse o caso da Rosângela. Tá, como que eu atualizo o dinheiro? Segundo o Access Consciousness, primeiro eu escolho, depois eu faço o que se requer. Eu permito que o universo me mostre a maneira de fazer isso, os caminhos, e eu faço o que se requer para que aquilo se atualize, né? Então, eu não preciso dos recursos inicialmente, eu preciso escolher. Quando eu faço essa escolha ela permite que um campo de possibilidades novo se abra e aí que eu faço aquilo que se requer. Então, Matheus, eu descobri já aquilo que está fazendo doer meu tornozelo é porque eu me sinto impotente e desvalorizado por não atualizar os recursos. Tá. O que eu poderia estar fazendo diferente para que isso acontecesse? Aí eu começo a ter consciência do que eu poderia estar fazendo diferente. Aí eu vou lá, escolho fazer isso diferente. Eu escolhi. A partir do momento que eu escolhi esse algo diferente, isso me abre um campo de possibilidades diferentes. Ou seja, eu estou indo para uma zona de desconforto.
essa zona de desconforto eu não tenho nada onde me agarrar. Então, o restante do caminho, ele segue sendo escolhas diferentes e desconfortáveis. E a maioria das pessoas não muda as coisas, não muda a situação que está vivendo, não muda tudo mais, não é nem porque ela tem medo inicialmente, mas é porque ela não vai saber o que fazer nesse espaço de desconforto. E aí esse espaço de desconforto ele vai se modificando, né? Ele vai seguir sempre sendo desconfortável. E aí ele vai ser desconfortável, eu vou escolher uma outra coisa que eu vou seguir estando desconfortável, eu vou escolher uma outra coisa, eu vou seguir estando desconfortável, até eu integrar que, opa, o desconforto é a maneira de ser e de funcionar. É o desconforto. Mas, Mateus, me ensinaram a vida inteira que as coisas têm que ser seguras, estáveis e que a gente tem que fazer aquilo que vai nos dar uma segurança. E aí, se não, pode acontecer de eu passar fome, de eu ter que voltar para casa dos meus pais, de eu não sei o que, de eu não sei o que, de eu não sei o que. Te contaram isso. Mas, se você está escolhendo algo diferente, se você está aqui nesse planeta para criar uma realidade diferente, se você está aqui na disposição de ser uma contribuição que você de verdade que você, o seu ser e a contribuição que faz nutrir o seu corpo e que vibra o seu coração, você precisa perceber que o desconforto, a vulnerabilidade, a instabilidade são características do ser. São características do ser que vai transformar tudo e toda a realidade, que vai ser a contribuição, que vai trazer um olhar diferente para tudo e que vai permitir que as coisas aconteçam, né? Que uma realidade diferente seja criada. Então, como que eu faço isso? Primeira coisa, preciso sair de um espaço de auto-julgamento. Então, como a Rosângela nos trouxe, gratidão Rosângela por trazer isso pra gente. Eu não conseguia, eu decidi que eu queria fazer cursos, mas eu não conseguia atualizar os recursos. Primeira coisa, qual é o julgamento que eu tenho sobre isso? Eu julgo que eu não sou incapaz, eu me sinto impotente diante disso, né? Eu começo a me autodesvalorizar. Tá. Por que eu sei que ela está apresentando uma sensação de impotência e autodesvalorização? Porque ela me relatou primeiro, eu tive um entorse de tornozelo, agora também eu bati com outro tornozelo, então nós estamos diante de sistemas músculo-esquelético e osteoarticular, a gente tem uma sensação inconsciente, né, uma sensação diante da situação, uma percepção inconsciente de autodesvalorização e impotência. Então, primeiro ela está se julgando, ela está se sentindo impotente e autodesvalorizada. Qual é o julgamento que tem aqui? Tem um julgamento de que eu devia ter conseguido isso, porque eu fiz tudo direitinho, eu fiz tudo certo, eu imaginava que as coisas iam acontecer e não aconteceram. Aí eu preciso, primeira coisa, liberar esse ponto de vista. Ok, se eu não tivesse nenhum ponto de vista sobre isso que aconteceu, o que eu escolheria? Se não tivesse nada errado acontecendo, se nada errado aconteceu na minha vida, se isso não foi algo errado, se eu não estou errada, o que está disponível para mim? Aí eu vou para um espaço de possibilidades. Esse espaço de possibilidades, que é o espaço da pergunta, vai me trazer possibilidades diferentes de eu estar escolhendo aquilo que eu realmente desejo. Aí eu posso me questionar, verdade que é isso que eu realmente desejo? Verdade que é isso que eu realmente desejo mesmo da minha vida? E aí eu vou começar a ter mais clareza sobre as coisas. Como que eu posso viver mais conectado com aquilo que eu sou. Então é isso que vai acontecer. Aí diz, Mateus, me dei conta que nem era bem isso que eu queria fazer da minha vida. Eu estava com um ponto de vista de que isso ia me trazer isso, aquilo outro para minha vida. Que eu só ia ser feliz se eu fizesse isso. Que tal coisa só ia andar na minha vida se eu fizesse o curso A, B e C. Né? Aí eu me dei conta que não é isso. Que eu posso escolher algo diferente antes mesmo de fazer isso. E que isso pode ser só uma consequência. E aí eu vou, peraí, o que eu posso fazer para modificar isso que eu estou vivendo?
Se eu não achasse que eu precisasse de curso A, B e C, o que eu estaria fazendo para modificar isso que eu estou vivendo? E aí sim, aí eu começo a ver onde está pegando a coisa mesmo. E aí eu vou lá, vejo as possibilidades que tem que eu não estava acessando e eu escolho. Mateus, mas o que isso vai me trazer? Isso vai te trazer um espaço de possibilidades. Esse espaço de possibilidades vai permitir que o teu corpo funcione de maneira mais equilibrada. Essa maneira mais equilibrada vai fazer com que tu flua na tua vida. Isso vai permitir que se atualize tudo aquilo que é necessário para que tu viva. E o teu corpo, ele vai estar sempre te mostrando um caminho de facilidade para tu viver. Ah, então vai ficar mil maravilhas. Não, tu vai te deparar com outras situações e essas outras situações elas vão te colocando em outros espaços. Esses outros espaços vão te trazendo mais possibilidades e essas outras possibilidades vão fazendo com que tu crie uma vida mais grandiosa a cada instante. Mateus, mas eu vi, as coisas estavam mudando na minha vida até que chegou um ponto que tudo trancou. Aí eu preciso perguntar, ok, que mentira que está aqui? Qual era a projeção e expectativa que eu tinha sobre o que deveria acontecer com a minha vida quando chegasse em determinado momento? E aí eu começo a fazer perguntas, eu começo a ter possibilidades, acessar mais consciência e começo a mudar tudo. Ah, então o que o paciente precisa fazer para modificar a vida dele? O paciente precisa, então, para um paciente poder modificar o corpo dele, aquela dor crônica que ele tem, aquele desgaste articular, o que o paciente precisa fazer? Ele precisa escolher algo diferente. Mateus, mas é só isso? É só isso. Mas eu consigo escolher algo diferente? Consegue. Ah, e se eu não estou escolhendo algo diferente, então é por quê? Porque tu tem um ponto de vista, uma percepção inconsciente de que tu não consegue. Ah, tem uma maneira disso ficar mais fácil? Tem, eu tendo mais clareza e explorando um pouquinho mais o que está acontecendo. Ah, tem ainda uma maneira mais fácil das coisas ficar mais fácil? Tem, eu posso buscar fazer alguma técnica energética de liberação de crença, eu posso buscar fazer meditação, eu posso buscar fazer alguma técnica, por exemplo, na fisioterapia a gente tem a microfisioterapia, a gente tem algumas outras, por exemplo, eu trabalho com a prática neurosensorial, que trabalha na epiderme, que libera esse conteúdo inconsciente. Então sim, eu tenho mais possibilidades? Tem mais possibilidades. Posso conseguir acessar essas possibilidades? Sim, posso conseguir acessar essas possibilidades todas. Sim. Tá, então, basicamente o que a gente trouxe desde o início? Primeira coisa, a base de tudo para poder entender o teu corpo, para não te julgar e para ir para um espaço de mais possibilidades. A base de tudo. O meu corpo não está em defeito. Ele não está apresentando essa dor, essa alteração porque é um defeito. Essa é a base de tudo. Mas Mateus, eu não sei porquê, cada dia parece uma dor diferente e não está acontecendo nada na minha vida. Para um pouquinho, baixa as barreiras, faz umas perguntas e diz assim, eu estou na disposição de saber que meu corpo não tem defeito. O que eu posso fazer para modificar isso? Eu estou na disposição de saber que meu corpo não tem defeito. O que eu posso fazer para modificar isso? Não, mas eu apresento uma dor, depois outra. Meu corpo tem defeito sim. Tem defeito. Deve ter alguma coisa aí defeituosa que eu nasci, que me disseram, minha genética, não sei o que. Aí, bom. Aí se tu entrar nessa definição, não adianta tu ouvir nada do resto que eu falei. Não adianta ouvir de mais nada. Mas assim, se eu estou na disposição, meu corpo não tem defeito, eu estou na disposição. Estou na disposição, meu corpo não tem defeito, eu quero explorar um pouco mais, saber o que meu corpo está querendo me dizer. Eu quero ir para a curiosidade e dizer, uau, se eu não tivesse julgamento sobre essa dor que eu estou sentindo, o que ela está querendo me mostrar? E eu fosse para esse espaço de curiosidade sabendo que, além do meu corpo não ter defeito, ele ainda me mostra um caminho diferente de possibilidades, de mais grandiosidade, que vai transformar a minha realidade. Uau, eu vou para esse espaço. Corpo, me mostra o que tu está querendo me dizer.
né? E aí o teu corpo vai dizer, eu tô respondendo ao meio que tu tá inserido. Sabe aquela situação lá que tu tá vivendo e que tu sabe que tu podia estar agindo diferente e tu não tá fazendo? Eu tô querendo te dizer isso. Vai lá e age diferente. E aí eu digo, não, mas eu não consigo, eu tenho medo que se eu agir diferente pode acontecer não sei o que, minha filha pode ir embora de casa, o meu marido pode fazer o raio que o parta, então eu tenho medo de que isso aconteça. Aí tá, aí eu vou dizer, não, então peraí, eu vou trabalhar então a minha percepção sobre isso, tá? Mas o que é que está acontecendo? Verdade que eu só tenho uma possibilidade de modificar aquilo e todas as outras possibilidades que eu tenho de modificar aquela situação? Onde estão todas essas outras possibilidades que eu tenho de modificar? Ah, eu tenho todas as outras possibilidades de modificar essa situação, né? Então eu estava imaginando que se eu dissesse tal coisa, fulano ia ficar bravo. Não, mas eu posso fazer de tal jeito, de tal outro e de tal outro. Ah, então eu posso fazer de tal jeito, de tal outro e de tal outro. Então eu tenho mais possibilidades. Aí eu começo a escolher diferente. Tá, ou então eu digo, ah, mas eu não encontro possibilidades. Aí eu começo a fazer pergunta. Aí eu começo a fazer pergunta e começo a explorar as possibilidades. Ah, mas eu não vejo possibilidade, eu estou fazendo pergunta, não tem possibilidade, então não sei o que. Aí eu vou ter que, eu vou buscar alguém que me contribua, né? Ah, contribui comigo aqui, eu quero explorar um pouco isso, eu não estou vendo possibilidade e eu quero explorar isso um pouco mais. Eu estou disposto a mudar a minha percepção, porque eu sei que se eu mudar a minha percepção e eu buscar me conhecer, o meu corpo ele vai entrar num outro espaço e eu vou entrar num processo de autocura que vai melhorar o funcionamento do meu organismo e ainda vai me trazer uma vida mais grandiosa. Vai me trazer uma vida mais grandiosa. Aí eu vou para esse espaço. Aí eu já mudei a minha percepção, eu já me permiti escolher alguma coisa diferente e o meu corpo entra num outro funcionamento. E aí esse outro funcionamento começa a nutrir o meu corpo, começa a aquecer o meu coração, começa a me colocar num outro espaço. E aí eu vou saber por que eu estou existindo nesse planeta e a contribuição que eu posso ser nessa realidade. Mas aí tem um primeiro passo. Tem um primeiro passo. Mateus, eu vi outras possibilidades, eu escolhi algo diferente, mudou um monte de coisa na minha vida, mas eu tô meio apavorado. Porque aí tu foi para uma zona desconfortável. Essa zona desconfortável, ela assusta num primeiro momento. Aí depois tu escolhe mais desconforto, ela assusta mais um pouco. Aí tu escolhe mais desconforto, ela pode assustar mais um pouco. Até tu diz assim, mas não era susto aquilo. Aquilo é um espaço de vulnerabilidade, é um espaço de ser, é o espaço que eu venho buscando na minha vida e que eu achava que nunca ia atingir e tudo mais. E blá blá blá. Aí tu vai para esse espaço. Aí daqui a pouco tu esquece que a vida é ser vulnerável e tá na disposição de mudar a cada instante. E aí tu começa a fazer coisas confortáveis e aí teu corpo manifesta de novo. Tu diz, opa, corpo, onde é que eu tô preso de novo? O que tem de possibilidades que eu poderia estar modificando? E aí o corpo diz, agora tu já tá num outro patamar, a gente pode ir avançar um pouquinho mais. E aí eu vou percebendo que tipo, eu achava que eu tava desconfortável, mas eu já tava me agarrando aqui, nisso aqui. E aí eu vou lá e escolho algo diferente nisso aqui. E aí eu vou para um outro espaço. E aí esse outro espaço me permite viver outras coisas. E essas outras coisas permitem que o meu corpo flua, que se movimente, que eu acesse mais consciência, que eu comece a me conectar com coisas além dessa realidade, que permite que eu acesse possibilidades e que eu tenha cada vez mais leveza diante das situações, que eu comece a parar de me preocupar e de me autodesvalorizar e me sentir impotente diante das coisas, parar de me preocupar com o julgamento das outras pessoas, com o que os outros pensam ou não pensam de mim. E aí eu começo a ir para um espaço de maiores possibilidades, liberdade emocional e saúde física. É só isso, é só isso. Se eu quiser pular todas as etapas e escolher algo diferente, pode pular todas as etapas e escolher algo diferente. A maioria das pessoas faz isso? Não, a maioria das pessoas não faz isso. Por quê?
porque a maioria das pessoas não tem ideia de quem elas são e que se elas escolhessem algo diferente mudaria tudo. Elas acham que elas estão escolhendo aquilo que é certo e é o que é certo que vai mudar a vida delas, e o que é certo não vai levar a nada além de uma vida certa e mediana, para não dizer que mais é possível. Olha, a Renata botou uma coisinha ali, acho que é um índio. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Rosângela, ficou claro aí tudo isso? A Renata deu um abano. Oi, Flávia, deu um oizinho. Vera, Iribai, oizinho. Mó legal. Oi, Carlise. Beijos, coraçãozinhos. Alguém tem alguma pergunta? Então hoje nós estamos falando sobre escolhas. Escolhas que modificam... Como é que é o nome da live? Escolhas que curam corpos no tratamento de fisioterapia. Então, Matheus, como que eu curo os corpos? Então, vamos fazer uma revisão. Já fiz várias vezes. Na live 1, corpo não tem defeito. Na live 2, se eu mudar a minha percepção, eu vou para um espaço de autocura. Agora, na live 3, eu mudando a percepção, indo para um espaço de autocura, eu fazendo escolhas diferentes, eu modifico não só o funcionamento do meu corpo, mas da minha realidade. Feito, galera! Muitas fichas caíram, baldes de fichas aqui. Gratidão, Rosângela. Muito bem. Como pode ser mais divertido tudo isso? Nossas escolhas, nossos corpos. Como podemos ser gratos pelo nosso corpo e para o espaço de curiosidade. Saber que ele é um agente, algo que está nos mostrando um caminho de transformação, de mais consciência, e que se eu escolher isso, a minha vida toda muda. E que eu posso ser grato por ter um corpo independente do que ele está apresentando e o que mais é possível. Oi, André, deu legal aí, todo mundo conseguiu captar a ideia. Esse vídeo ele vai pro YouTube, ou se você está assistindo no YouTube, ele já está no YouTube. Pro Facebook também. Oi, Camila! Camila, colega da Físio. Tá bom? Se ninguém tem mais pergunta, eu vou encerrando por aqui. Gratidão a todos que me acompanharam. Se você chegou no meio ou mais pro final, essa live fica disponível 24 horas aqui, então você pode daqui a pouco já ir pro início da live para pegar o início do raciocínio, tá bom? Sim? Beijo, Silvia! Beijo a todos, gratidão por estarem aqui. É sempre bom receber todos nesse espaço de possibilidades. E o que mais é possível?